Você sabia que drones não servem apenas para filmar paisagens lindas ou festas ao ar livre? Em muitos casos, eles também ajudam a salvar vidas de animais. No Reino Unido, uma empresa chamada Drone to Home utiliza drones para procurar bichinhos desaparecidos, e uma das histórias mais comoventes deles realmente toca o coração. Uma labradora de 11 anos chamada Molly, que era cega e estava desaparecida havia 3 dias, foi localizada graças a um desses verdadeiros heróis do céu. O tutor dela já estava perdendo as esperanças, até receber a ligação que mais queria ouvir. Molly estava viva. O reencontro foi filmado e publicado com uma mensagem dizendo, em essência, que era melhor separar os lenços, porque a emoção viria forte. E realmente veio. Desde 2019, a Drone to Home já ajudou a reunir mais de 2.400 cães com suas famílias. É uma história que mostra que a tecnologia, quando usada com propósito, também pode demonstrar afeto e cuidado. Número 2. Drone encontra menina sonâmbula em uma floresta. Agora imagine se perder em uma área de mata enquanto ainda está dormindo. Foi exatamente isso que aconteceu com uma menina de 10 anos, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Em um episódio de sonambulismo, ela saiu de casa e entrou na vegetação sem perceber o risco ao redor, completamente alheia a perigos como cobras e javalis. Felizmente, dessa vez a tecnologia entrou em cena na hora certa. Um drone equipado com câmera térmica conseguiu localizar a menina por meio do calor do corpo dela. Isso permitiu que as equipes de emergência e os voluntários a encontrassem rapidamente e a devolvessem à família em segurança, sem ferimentos. O caso chamou atenção não só pelo susto, mas também porque mostrou como a união entre esforço humano e inovação tecnológica pode transformar uma situação assustadora em um desfecho feliz. Graças a esse tipo de recurso, até uma situação improvável como essa pôde terminar bem. Número 3. Drone se depara com a vizinha no telhado. Gravações feitas com drone às vezes revelam cenas que ninguém esperava. Na Eslováquia, um drone estava captando imagens para um projeto criativo sobre a cidade, quando de repente filmou uma jovem tomando sol no telhado do próprio prédio. Ao perceber que estava sendo observada, ela tentou proteger sua privacidade e reagiu contra o drone usando uma vassoura. E esse caso também serve de alerta. Utilizar drones para registrar pessoas sem consentimento pode gerar consequências legais sérias. Dependendo da situação, da intenção da gravação e do local filmado, o caso pode ser tratado como invasão de privacidade, com multas pesadas e punições severas. Além da curiosidade da cena, fica a lição. Nem toda imagem interessante deve ser gravada, principalmente quando envolve o espaço pessoal de alguém. Número 4. Alce perde os chifres diante da câmera. A natureza também guarda momentos raros, e um deles foi captado em New Brunswick, no Canadá. Um apaixonado por vida selvagem chamado Derek Bergin estava usando um drone para observar uma área de floresta, quando acabou se deparando com uma cena impressionante. Um alce macho trocando suas galhadas. Enquanto acompanhava o animal caminhando pela neve, Derek filmou o exato instante em que ele sacudiu o corpo para tirar a neve acumulada. E então aconteceu o inesperado. As galhadas, com cerca de 1,15 m, despencaram no chão. Ele contou depois que jamais imaginou testemunhar algo assim, e que a sensação foi parecida com ganhar na loteria da fotografia de natureza. Graças ao drone, esse raro momento do ciclo natural de um alce pôde ser visto por milhões de pessoas, sem que ninguém precisasse sair de casa. Número 5. Incêndio em iate de 24 milhões de dólares. Os drones também conseguem registrar cenas dramáticas e impactantes. Em San Diego, na Califórnia, um drone sobrevoava a região do porto, quando flagrou um acontecimento fora do comum. O iate de luxo Polar Bear, avaliado em 24 milhões de dólares, começou a pegar fogo enquanto estava ancorado. Antes das 9h20 da manhã, as chamas já haviam se espalhado rapidamente. Felizmente, os 100 trabalhadores que estavam por perto conseguiram sair a tempo. O capitão Kurt Rowe, usando um DJI Phantom com câmera GoPro, captou do alto o momento impressionante
em que a embarcação era consumida pelo fogo. Embora a causa do incêndio não tenha ficado clara naquele momento, as imagens mostram como os drones podem revelar perspectivas únicas, até mesmo em situações perigosas, sem expor ninguém ao risco direto. Número 6. Casal com Alzheimer é localizado do alto. Em Leganés, na Espanha, um casal de idosos com Alzheimer saiu para caminhar e, desorientado, acabou sem conseguir voltar para casa. Com temperaturas acima de 35 graus Celsius, a situação rapidamente passou de preocupante para perigosa. Foi então que a unidade aérea da Polícia Nacional entrou em ação com um drone, que sobrevoou a região e permitiu localizar primeiro o homem, que estava preso em uma vala, e depois a mulher, encontrada inconsciente em uma área de campo próxima. Graças às imagens vistas do alto, os agentes conseguiram prestar os primeiros socorros, hidratar a vítima e encaminhar os dois com segurança para o hospital. É mais um daqueles casos que provam como tecnologia e trabalho em equipe podem mudar completamente o rumo de uma emergência. Número 7. Crocodilo espreita um cachorro à beira da água. Em Queensland, na Austrália, um fotógrafo chamado Jerry A. usava seu drone para filmar imagens para um projeto, quando se deparou com uma situação extremamente tensa. Um crocodilo de cerca de 5 metros começou a seguir discretamente um cachorro que farejava à margem. O réptil ficou imóvel por um tempo, observando cada passo do animal, e depois começou a avançar pela areia, chegando cada vez mais perto. Graças à visão privilegiada do drone, Jerry e a família perceberam o perigo a tempo, chamaram o cachorro e conseguiram afastá-lo em segurança. Foi um encontro tenso, daqueles que lembram como a vida selvagem pode ser fascinante, mas também imprevisível. E, ao mesmo tempo, mostra como os drones permitem observar tudo isso a partir de um ponto seguro. Número 8. Onda gigantesca engole banhistas. Os drones nos ajudam a enxergar a força do mar de um jeito que, do chão, seria muito mais difícil perceber. Na praia de Icacos, em Acapulco, no México, um drone filmou imagens impressionantes de ondas enormes quebrando sobre pessoas que estavam no mar. Adolfo Carran Farca, que pilotava o equipamento, registrou várias ondas poderosas atingindo a orla e submergindo 2 nadadores que estavam na água. Essas condições ocorreram depois da tempestade tropical Alvin, que gerou ventos de até 95 km por hora e transformou o Pacífico em um verdadeiro espetáculo de força natural. O vídeo mostra como os drones conseguem registrar fenômenos extremos a partir de um lugar seguro, reunindo beleza, tensão e respeito diante da potência da natureza. Número 9. Queda de torre de transmissão nas Filipinas. Em Muntinlupa, nas Filipinas, um incêndio em um complexo residencial de cerca de 400 metros quadrados acabou enfraquecendo uma torre de transmissão de 230 kV, que tombou parcialmente sobre a South Luzon Expressway. O fogo, que começou às 8 horas e 48 minutos da manhã, foi controlado pelos bombeiros em pouco tempo. Mesmo assim, a queda da estrutura provocou um congestionamento enorme, com longas filas de veículos se formando pela rodovia. Um drone registrou imagens aéreas marcantes do incêndio e da torre inclinada, revelando também o trabalho coordenado entre bombeiros e autoridades para manter a segurança da área. São registros assim que mostram como a tecnologia ajuda a documentar situações críticas com eficiência, sem colocar mais pessoas em perigo. Número 10. Monge fica preso em um Uber aquático. Às vezes, uma simples viagem vira uma aventura muito maior do que o esperado. Em Holy Island, perto de Edimburgo, na Escócia, um drone captou um carro de aplicativo enfrentando um verdadeiro contratempo causado pela maré. Mark Bradley, de 41 anos, estava filmando quando percebeu que a água havia coberto parcialmente a estrada de acesso à ilha. O motorista levava vários passageiros, entre eles um monge budista, e acabou ficando preso com o carro cercado pela maré. Felizmente, nem tudo estava perdido. Graças a um trecho mais alto da estrada e à rápida chegada de uma equipe de resgate em barco, todos conseguiram sair ilesos. O episódio pode até parecer engraçado em parte, mas deixa um aviso importante. Em locais como Holy Island, conhecer os horários da maré e as condições da rota não é detalhe, é necessidade.
Número 11. Uma possível cena de crime aparece do nada. Prepare-se para uma exploração aérea cheia de mistério. Um YouTuber resolveu sobrevoar um canyon com seu drone em busca de tesouros escondidos, paisagens remotas e segredos guardados pela Terra havia muitos anos. Durante o voo, ele também observou uma área de descanso à beira da estrada e destacou alguns pontos que pareciam perfeitos para futuras explorações com o drone. Só que o momento mais intrigante veio quando a câmera revelou algo inesperado, o que levou a uma investigação mais detalhada. O drone passou por uma região de mineração abandonada, evitando áreas perigosas, enquanto mostrava minas antigas e um Mazda azul misteriosamente parado ali, despertando todo tipo de pergunta. O que aquele carro fazia naquele lugar? Teria relação com algum crime? A resposta não ficou clara, mas a história acabou revelando muito sobre a beleza das montanhas Mingus, a vida selvagem local e as atrações do povoado fantasma de Gold King. Mais uma vez, os drones provaram como conseguem abrir caminho para lugares remotos e cheios de mistério. Número 12. Drone grava casamento que termina em tragédia. Em Karakosh, no distrito de Hamdaniya, no Iraque, um drone captou imagens impressionantes de um salão de festas durante um incêndio em meio a uma celebração de casamento. Do alto, era possível ver as chamas avançando e parte da estrutura cedendo. O vídeo aéreo expôs detalhes do projeto do salão e também da pirotecnia usada no local, levantando discussões importantes sobre segurança em ambientes fechados e sobre como os materiais de construção podem influenciar o tamanho de uma tragédia. Essas imagens não apenas impressionam, como também ajudam autoridades e o público a analisarem o ocorrido com mais profundidade. Casos assim reforçam a importância da prevenção, do controle de riscos e de medidas de segurança em eventos com grande público. A tecnologia dos drones, nesse contexto, acaba servindo não só para documentar, mas também para ensinar. Número 13. Resgate moderno com drone agrícola. Os drones não servem apenas para filmar paisagens bonitas. Em certos momentos, eles realmente se tornam heróis voadores. Em Gia Lai, no Vietnã, durante um período de chuvas intensas, o nível do rio Ba subiu rapidamente e deixou 2 crianças presas em uma pequena ilha. Tran Van Nha, um agricultor de 35 anos, ouviu os gritos de socorro e teve uma ideia impressionante. Ele usou seu drone DJI T50, normalmente empregado para pulverização agrícola, para ajudar no resgate. Amarrando uma corda ao equipamento, conseguiu transportar as crianças, com muito cuidado, uma de cada vez, até um local seguro na margem. As imagens do salvamento circularam por toda parte, e Tran Van Nha foi tratado como herói local. É um daqueles episódios que mostram como coragem, criatividade e tecnologia podem se unir para salvar vidas. Número 14. Desabamento em mina é registrado do céu. Em Aoksa, na Mongólia Interior, China, um deslizamento em uma mina de carvão a céu aberto mobilizou uma grande operação de emergência. Mais de 900 pessoas participaram dos trabalhos para avaliar a situação e procurar sobreviventes. Nesse cenário, os drones tiveram um papel essencial. Eles sobrevoaram a região para medir a extensão do deslizamento e ajudar no planejamento das ações de resgate. O colapso afetou uma área de aproximadamente 400 metros de superfície, e os drones permitiram calcular a área atingida com muito mais precisão, sem expor os socorristas a novos riscos. O caso mostra como a tecnologia pode ser decisiva em momentos críticos, oferecendo imagens aéreas valiosas e dados que ajudam a proteger vidas humanas. Número 15. Drone registra o próprio crime. Em Las Vegas, um entusiasta resolveu filmar a aproximação de um avião no aeroporto internacional McCarran usando seu drone. O resultado ficou impressionante na tela, mas causou grande preocupação nas autoridades de aviação. O vídeo mostra o drone voando perigosamente perto da aeronave, a poucos metros de distância. Embora a cena pareça saída de um filme, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos lembra que operar drones perto de aviões ou aeroportos é ilegal e pode gerar punições severas. Em casos assim, as multas podem chegar a valores altos para pessoas físicas,
e as penalidades se tornam ainda mais graves quando a segurança aérea é colocada em risco. A lição é clara: drones podem capturar imagens espetaculares, sim, mas sempre com responsabilidade e respeito às regras. Em certas situações, admirar de longe é a única escolha segura. Número 16. Resgate de cinema em uma ponte. Isso sim parece cena de filme. Em Louisville, Kentucky, um caminhão enorme ficou pendurado de maneira assustadora na ponte George Rogers Clark, com a cabine a cerca de 30 metros acima do rio Ohio. A motorista, uma veterana militar, conseguiu manter uma calma impressionante enquanto os bombeiros organizavam uma operação de resgate extremamente delicada. O grande destaque foi Bryce Carden, especialista em resgates em altura, que desceu de rapel até a cabine, colocou um arnês na condutora e a trouxe de volta para a ponte em segurança. Tudo isso aconteceu enquanto outras equipes davam suporte com escada aérea, cordas e coordenação constante. Ver uma situação dessas já seria chocante por si só, mas acompanhá-la por imagens aéreas torna tudo ainda mais impressionante. É o tipo de resgate que deixa qualquer pessoa sem fôlego. Número 17. Família de patos causa confusão no trânsito. Atenção, motoristas! Na Inglaterra, uma mamãe pata e seus filhotes decidiram que era hora de atravessar uma rodovia movimentada. E o mais curioso é que todos os carros precisaram esperar pacientemente, enquanto a família seguia seu caminho. O vídeo viralizou porque mostra as aves andando com aquele jeitinho clássico, sem pressa, mas sem parar, até alcançarem o outro lado em segurança. Em alguns lugares do mundo, como no Paraguai, é mais comum ver vacas atravessando ruas. Já nesse caso, foram os ingleses que aprenderam a respeitar a passagem dos patinhos. Situações parecidas já apareceram em vários países, da Rússia aos Estados Unidos, e servem como lembrete de que dividir o espaço urbano com animais também exige paciência e atenção. Agora imagina estar dirigindo e dar de cara com uma família inteira de patos atravessando a pista. O que você faria? Número 18. Tubarões cercam mergulhadores. Tensão no mar, mas sem perigo real. Perto de Israel, um drone captou um momento curioso envolvendo alguns mergulhadores e vários tubarões-lixa, ou tubarões de areia, que se aproximaram deles na água. Ilan El-Grabli, que pilotava o drone, observou os animais se deslocando com calma na direção dos mergulhadores, enquanto as câmeras registravam a reação do grupo. Primeiro veio o susto, depois aquele abraço coletivo de proteção, quase como uma cena de comédia marítima. Apesar da aparência intimidadora, esses tubarões não representavam uma ameaça direta naquele contexto e fazem parte do ecossistema local. A grande lição aqui é simples. Observar a natureza de perto é fascinante, mas fazer isso a partir de um drone ou de uma embarcação continua sendo muito mais seguro do que estar dentro da cena. Número 19. No coração de um furacão. Bem-vindos a uma das aventuras tecnológicas mais extremas do oceano. Na América Central, o furacão Sam se transformou em uma das tempestades mais intensas da temporada de 2021, e os cientistas decidiram enviar um equipamento especial para encará-lo, o Saildrone Explorer SD-1045. Esse drone marítimo, com cerca de 7 metros de comprimento, enfrentou ventos de 190 km por hora e ondas de até 15 metros, registrando imagens que parecem de cinema. Além de filmar, o equipamento carregava sensores capazes de medir salinidade da água, altura das ondas e velocidade do vento. Esses dados ajudam a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica a compreender melhor como os furacões se formam e evoluem, melhorando previsões futuras. Enquanto a maioria das pessoas acompanha tudo à distância, esse tipo de drone entra na zona mais extrema para mostrar a força da natureza e ampliar o conhecimento científico que ajuda a proteger comunidades inteiras. Número 20. Devastação após um terremoto. Agora seguimos para a Turquia, onde um terremoto histórico abalou a região de Kahramanmaraş. Os cientistas calcularam que a energia liberada foi gigantesca,
em uma escala comparável a milhares de vezes a potência da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Para ter uma ideia da intensidade, o evento superou em muito terremotos marcantes do passado, incluindo o sismo de Loma Prieta, nos Estados Unidos, e o terremoto do Haiti, de 2010. Foi uma demonstração brutal do poder da natureza. Felizmente, abalos desse porte são raros, mas episódios assim reforçam a importância de estar preparado e de investir em ciência, monitoramento e planejamento urbano. Enquanto a Turquia avança no processo de recuperação, especialistas seguem estudando o que aconteceu para tentar reduzir os impactos de futuros desastres. A natureza é poderosa e o conhecimento continua sendo uma das nossas melhores defesas. Graças à tecnologia e ao esforço de todos os envolvidos, Peter voltou para casa com vida. E essa história resume muito bem tudo o que vimos até aqui. Drones não apenas filmam paisagens, eles revelam acontecimentos surpreendentes, ajudam em resgates e mostram que o mundo está cheio de cenas extraordinárias esperando para serem descobertas. Então, continue olhando para o céu, porque você nunca sabe qual será o próximo momento incrível que um drone vai registrar.